Um domingo de clássico. Não só esse daqui da Premier League que marcou a temporada passada, onde Arsenal e City se degladiaram pelo título, mas também aqui no Brasil. Equipes pressionadas depois da queda na Libertadores, o Inter tendo um Grenal pela frente, o Palmeiras já tendo que enfrentar o Santos, o Fluminense classificado, que pega o Botafogo pressionado, né? Mini crise do Botafogo. É um domingo bastante agitado. Tem várias outras oportunidades e pegadinhas pra gente comentar. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 8 de outubro. Começamos o nosso planejamento às 10h30 da manhã, tem jogo mais cedo, eu começo a trabalhar no domingo bem mais cedo, porém, vamos começar com esse jogo do Leverkusen e nos jogos extras a gente comenta um pouquinho sobre alguns jogos antes desse horário. Então, é um horário bem tranquilo para você acordar, viu? Leverkusen Colônia marca aqui um time que hoje ocupa a última colocação da tabela, nenhuma vitória, um saldo bem negativo, e 5 derrotas em 6 jogos. Contra, talvez, a equipe que esteja jogando o melhor futebol na Alemanha. Posso estar cometendo aqui uma injustiça, talvez com o Stuttgart, mas hoje eu acho que o futebol mais completo da Alemanha é o do Leverkusen. O Bayern falta um pouco. O Leverkusen está muito bem treinado, muito bem organizado, mesmo tendo perdido o Moussa Diaby, que na minha opinião era o grande destaque do Leverkusen nas últimas 3 ou 4 temporadas. Ele conseguiu se organizar e isso é totalmente creditado ao trabalho do Xabi Alonso, que na minha opinião não deve ficar muito tempo no Leverkusen. O Leverkusen deve chegar longe na Bundesliga, o Leverkusen deve chegar longe na competição da UEFA que está disputando, e não duvido mesmo que o Xabi Alonso daqui, no máximo a um ano, esteja figurando aí numa equipe grande, talvez num Bayern de Munique, talvez num possível Real Madrid com a saída do Ancelotti. Então é um treinador que precisa ser observado. As primeiras temporadas não foram tão boas, era uma adaptação, mas agora o Leverkusen joga pra frente, propondo o jogo e merece essa cotação de 1,30, né? Quem acompanha o Leverkusen há mais tempo sabe que o Leverkusen começa boas temporadas e geralmente tem uma queda. Lembra muito o Hamburgo, né? Na segunda divisão tem uma queda de rendimento, mas olha, não me parece que é o caso. Tá? O Leverkusen tá muito bem. E como eu falei, vai enfrentar um Colônia que tá com muitos problemas. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio, mesmo na 7ª rodada, ou seja, com poucas informações ainda pra gente poder tirar uma conclusão, mas já dá para ter uma noção, tá? E eu acredito que essas médias do Leverkusen vão acabar caindo, né? 100% de vitória, saiu na frente em todos os jogos, tomou gol em todas as partidas em casa, mas também marcou em todas as partidas, uma média de 4 gols marcados por jogo, isso aqui deve cair, né? Mas já dá uma noção. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só você se tornar membro do canal. Além de me apoiar na produção de conteúdo diário, você ainda recebe um material por um preço completamente simbólico, todo santo dia com mais de 100 competições, tá bom? Só você entrar na aba comunidade que você vai ver todos os PDFs de apoio postados ali para vocês. E para ser membro é só clicar aqui em Seja Membro. Esse é o único site de análise que eu utilizo assim mais a fundo. E obviamente o Radar Esportivo, meu parceiro por aqui, que também me ajuda demais, tá bom? Então são essas duas ferramentas que eu utilizo, o Radar Esportivo e o PDF de apoio que eu faço na mão e compartilho com vocês também. Olha só como o Colônia tem uma predominância de cor vermelha. O time não venceu nenhum jogo fora de casa. O time sofreu gol em todos os jogos e tem uma dificuldade de marcar. Porém, presta atenção nisso daqui, ó. Dos 3 jogos que ele disputou, em 2 ele abriu o placar. Isso mostra pra gente e faz uma conexão entre um Leverkusen que tomou gol em todos os jogos com um Colônia que saiu na frente na maioria deles. Tem dificuldade de marcar o Colônia? Tem, só marcou esses 2 gols, um em cada jogo. Mas é uma equipe que tem, como é que a gente costuma chamar? Iniciativa. E quando a gente tem uma cotação de 1,30 pela frente, quando uma equipe favorita enfrenta uma equipe de iniciativa, você tem que redobrar a sua atenção, porque essa iniciativa pode apresentar uma dificuldade na tua leitura de jogo e, obviamente, no seu método de trabalho, se no caso for o back favorito, se estar a favor do favorito. É bem perigoso, tá? E a gente pode complementar isso da maneira com que o Colônia se comporta no primeiro tempo. Olha só, o Colônia não perdeu nenhuma primeira etapa, tem um número de vitórias baixo, comparado ao do Leverkusen, metade praticamente, e tem um número de empate altos, não toma tanto gol. O Leverkusen sim tem um bom primeiro tempo, isso aqui já diria pra gente, pra criar uma expectativa maior nesse back favorito, mas o Colônia mostra uma certa dificuldade, tá? No segundo tempo, o Colônia tem mais dificuldade. E aí presta atenção no que a gente pode tirar de informação por aqui. Sei que tá cedo, ainda é 4ª rodada de cada um deles fora de casa, dentro e fora respectivamente. Se o Colônia tem um excelente primeiro tempo, se o Colônia
tem médias defensivas boas no primeiro tempo. Se o Colônia tem iniciativa na primeira etapa, mas ele cai no segundo tempo, caso o Colônia esteja na frente do placar, é possível buscar uma tentativa de recuperação do Leverkusen na segunda etapa. Isso é uma boa informação para a gente já ter como expectativa, tá bom? Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, vou sempre deixar o recado para você. Você precisa de uma excelente bolsa esportiva para trabalhar e a maior bolsa esportiva do mundo é a Betfair. Vou deixar 2 links aqui embaixo para você ganhar bônus, tá? Um bônus de R$200 no Exchange e um bônus de R$200 no Sportbook, que é a casa de apostas da Betfair. Eu, como trabalho só no Exchange, vou deixar, obviamente, o conselho para você trabalhar no Exchange também, utilizar o bônus do Exchange. Se você não faz ideia do que é uma bolsa esportiva, de como trabalhar na Betfair, tem um curso inteiramente gratuito que vai te levar do módulo iniciante até o avançado no meu site telborges.com. Ele também está numa playlist aqui no meu YouTube, é só você procurar, tá? Totalmente gratuito, você não vai pagar nada, não tem pegadinha. Beleza? Abra sua conta na Betfair e tenha mais agilidade no seu trabalho. Você vai poder utilizar um software profissional, fazer entradas e saídas de maneira segura, rápida e, obviamente, sem aqueles cash-out horrorosos oferecidos pelas casas de apostas, tá bom? Se você é um trader, então, você tem uma cotação de 1,30 que tem, por natureza, esse tipo de cotação, uma tranquilidade do mercado. O que significa isso? Que o mercado ele já espera um Leverkusen com a posse de bola ofensiva, já espera um Leverkusen dominando o jogo. E se isso acontecer, o máximo que o mercado vai te responder, ou seja, que ele vai reagir, é se mantendo lateralizado. E tudo que você precisa para estar a favor de um favorito é que o mercado esteja tranquilo e lateralizado, para que você não perca dinheiro. A única forma do mercado se assustar e começar a mexer ao contrário, ou seja, começar a subir, é que o Leverkusen não apresente o que está sendo esperado. É o famoso expectativa e realidade, né? O mercado olha, cria uma expectativa para o pré-jogo, o jogo começa, ele se depara com um jogo completamente diferente e nos primeiros 10, 20 minutos, o mercado começa a mexer para corrigir e tentar se, vamos dizer assim, se adequar ao que está se passando dentro de campo. Ou seja, modificar a probabilidade de vitória do Leverkusen, que supostamente está mal, para chegar num denominador justo, né? Por isso que a gente tem a correção de preço. E você que quer trabalhar a favor do favorito, você não pode esperar esse cenário. Você tem que esperar uma leitura de jogo adequada, com bastante superioridade para você se posicionar. E aí, provavelmente é o que eu vou fazer também. Tá? Se você é um panda, dá pra pensar nessa vitória do Leverkusen? Sim. Eu confio numa vitória do Leverkusen nesse jogo? Sim. Eu te indico uma cotação de 1,30? Não, não te indico. Tá? Cotações de 1,30 não vão te levar muito longe no punching. O que é isso? Deixar correr até o final. É apostar cegamente e deixar correr até o final. Então, para você trabalhar um cenário desse, você precisa de uma cotação maior, uma rentabilidade maior. Você pode explorar de várias maneiras. Primeira maneira, sabendo que o Colônia tem uma expectativa de abrir placar, de ser uma equipe com iniciativa, de fazer bons primeiros tempos, você pode esperar com que o Leverkusen jogue mal a primeira etapa, ou que o Colônia abra o placar. Se o Leverkusen jogar mal a primeira etapa, você automaticamente já vai ter correção, e o seu prêmio a favor do Leverkusen depois, quando ele melhorar, vai ser maior. Se o Colônia abrir o placar, você já sabe que o Colônia no segundo tempo tem muita dificuldade, toma mais gols, não marcou nenhum gol, ou seja, tem dificuldade de proteger a vantagem. Com isso, você pode pensar numa dupla chance do Leverkusen. Pegando o empate do Leverkusen, você já teria lucro. E também dá para pensar num cenário onde o Leverkusen martela bastante o Colônia, mas não consegue achar o gol. O Colônia pode tentar, né? O treinador do Colônia, que é muito parecido comigo, quando ele coloca essa boina aqui, né? Tudo bem que agora eu dei uma emagrecida, mas quando eu tava mais baiacu, eu tava mais parecido com ele. Brincadeira, tá? Então, se o Leverkusen martelar e o Colônia conseguir se segurar, pode ser que essa cotação ao longo do tempo te agrade um pouco mais. E o último cenário é um cenário de agressividade. O que significa isso, Theo? Eu acredito numa vitória do Leverkusen, aí eu tô falando por você, tá? Mas eu acredito numa vitória por 2 gols de diferença. Eu acredito que o lanterna da competição, vou tirar o zoom aqui para você ver, ó, lá embaixo, ó lá. Lá no final, o lanterna da competição vai perder para o líder por 2 gols de diferença ou mais. Então você pode explorar um mercado de handicap asiático, tá bom? Se você não utiliza uma casa de aposta que tem handicap asiático, te aconselho você ter uma conta em uma. Isso se você for, obviamente, um PAN. Beleza? Aí você pode pensar no menos 1,25. Pô, o Leverkusen tem que vencer por 2 gols de diferença. Aí é um cenário legal. Acredito na vitória do Leverkusen, mas tomaria cuidado realmente em relação a essa cotação. Dá pra pensar no mercado de gols? Eu acredito que sim. A média de gols marcados pelo Leverkusen é de 4 gols por jogo. É óbvio que isso não vai se manter em todos os jogos, mas os últimos jogos do Leverkusen dentro de casa, 4-1, 4-0, 5-1 e 3-2. O Leverkusen tomou gol em quase todos os jogos, só não tomou aqui na competição da UEFA. E o Colônia fora de casa vem de 3 derrotas seguidas, perdeu 5 das últimas 6 partidas e nas últimas 10 partidas conseguiu perder 6, venceu 2 e teve 1 empate. Então, os últimos jogos do Colônia fora de casa, ele tomou gol em todos os jogos. Bremen, Osnabrück, Dortmund, Frankfurt e de novo Bremen, tá bom? Então,
Acredito num jogo com possibilidade de gol, sim. Não duvido de uma possibilidade de 2,5, não com essa cotação, uma cotação de preferência mais valorizada. E cabe pensar numa possibilidade de ambas marcam. Colônia é excelente na bola aérea e pode aproveitar sim esse fundamento. Agora, um lanterna que esteja perdendo para o líder, na casa do líder, e queira sair para cima assanhadinho, pode tomar um cacete aqui do Leverkusen e a gente pode ter sim uma situação onde o Leverkusen tenha facilidade para abrir o placar e a gente pode ter sim uma situação onde o Leverkusen tenha facilidade para ampliar placar se o Colônia deixar espaço. Ainda na primeira divisão da Alemanha, ao 12h30, dá para acompanhar todo o jogo do Leverkusen sem ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, ruído na leitura. É óbvio que vai ter mais trocentos jogos ao mesmo tempo, mas pelo menos na nossa análise mais aprofundada aqui daria para acompanhar. Temos um confronto bem distinto. Parece, assim, pelas cotações, a mesma coisa, mas não é. O Bayern de Munique tem uma cotação bem inferior ao do Leverkusen, muito por conta da confiança do mercado. E o adversário do Bayern de Munique é bem mais complexo do que o adversário do Leverkusen. O Leverkusen pega o lanterna da competição. O Bayern de Munique pega o Freiburg. O Freiburg que eliminou o Bayern de Munique há uma temporada atrás, nas quartas de final da Copa da Alemanha, em plena Allianz Arena. Então, na minha humilde opinião, é um mercado muito mais confiante na camisa do Bayern do que propriamente no futebol que o Bayern vem apresentando. E o adversário é chato. O Freiburg tem 10 pontos. Fora de casa, o Freiburg só perdeu uma, mas ainda assim o mercado está muito confiante. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bayern lá na casa do Freiburg por 1-0, vitória do Freiburg naquela eliminação que eu acabei de comentar para vocês, lá na casa do Bayern, 5-0 para o Bayern, 2-1 para o Bayern e 4-1 para o Bayern. Realmente, o histórico prevalece aqui para o time de Munique. Utilizando o nosso PDF de apoio, ainda na 7ª rodada, com poucos jogos, temos um Bayern de Munique que venceu 2 das 3 partidas que fez dentro de casa. Lembrando que o Bayern de Munique empatou com o Leverkusen num jogo que, na minha humilde opinião, ele merecia ter perdido. Não jogou bem, foi encurralado na marcação-pressão, teve espaço quando conseguiu subir as linhas, mas não foi um bom jogo do Bayern de Munique. Eu acho que foi um bom empate para o Bayern. Por mais que o Leverkusen tenha empatado fora de casa, o cenário do jogo mostrou que esse empate acabou sendo bom para o Bayern, porque aquele jogo poderia ter desencadeado aqui numa vitória do Leverkusen. O Bayern de Munique tem 12 gols marcados dentro de casa, e assim como o Leverkusen tem uma média de 4 gols marcados por jogo, mas isso tem uma explicação. Esse pequeno cacete que ele deu para cima do Bochum, e a gente já comentou sobre as rixas de torcida que tem ali entre Bayern de Munique e Bochum, por conta justamente de confrontos recentes, onde o Bochum acabou goleando o Bayern, e o Bayern falou, beleza, então vamos, toma aqui 7 gols, toma mais 7, aí toma mais 7, no intervalo de 3 jogos o Bayern fez 21 gols no Bochum, e eu acho que resolveu essa situação. Mas o Bayern acabou tendo um saldo muito ampliado, tá? O Bayern de Munique ficou sem sofrer gol em apenas 33% dos jogos, não sofreu apenas para o Bochum, sofreu 3 para o United na Liga dos Campeões, 2 para o Leverkusen e 1 gol para a equipe do Augsburg. Lembrando que teve mais um jogo aqui que o Bayern fez na Supercopa da Alemanha no início da temporada, também na sua casa, contra o Leipzig, onde ele tomou um 3-0. Tá? Então, enfim, eu ainda acho que o Bayern de Munique tem muito a melhorar. Tá bom? O Bayern não falhou em marcar em nenhum jogo, como a gente já comentou. O Freiburg não tem tanta iniciativa nesses primeiros jogos fora de casa, não venceu tantas partidas, falhou em marcar na maioria delas, ou seja, realmente nessa fase não tá tão boa assim fora de casa do Freiburg. O Bayern tem uma superioridade bem maior no primeiro tempo, uma defesa com muita qualidade, um ataque muito ofensivo, mas a gente não pode esquecer que tem muito do jogo contra o Bochum nesses dados, tá? Não criaremos uma expectativa, um viés onde não tem. Contra o Augsburg, não foi uma vitória tão fácil assim, por mais que o placar tenha sido por 2 gols de diferença. Contra o United, poderia ter sido muito mais fácil, o Bayern perdeu muito gol. E contra o Bochum, aí é checkpoint, né? Que a gente costuma dizer que é uma vitória praticamente garantida. Já o Leverkusen mostrou algumas deficiências aqui do Bayern. Não tem nada de muito bom para falar do Leverkusen no primeiro nem no segundo tempo. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para você do Leverkusen, e você já sabe porque você me acompanha por aqui, é o perigo nas bolas aéreas, tá bom? Se você é um trader, é óbvio, se você não tem método para trabalhar faixas de cotação próxima de 1,20, 1,25, que é onde vai estar a odd do Bayern, deixa quieto, não mexe, não faz, não tem por que inventar. Tem muitos jogos e eu tenho certeza que nesse domingo vários vão se adaptar à sua metodologia. Alguns vão dar prejuízo, outros vão dar lucro e é assim que funciona. Escadinha, soma de prejuízo com lucro, como a gente gosta de dizer, não existe cesta de 10 pontos. Você vai ter que ir fazendo 2, 3 de vez em quando e tomando algumas também. No basquete é assim, né? Você não consegue fazer 50 pontos sem tomar nenhum, na maioria das vezes. Então, vai tomar alguns, vai fazer também, tá? Mas não existe atalho. Então,
devagar. Mas se você é um trader e tiver método para isso, como eu tenho metodologia para trabalhar cotações de 1,25, na Betfair vai estar por aí, a gente vai ter que tomar cuidado com duas questões: o contra-ataque do Freiburg e a bola aérea do Freiburg. Seja uma bola aérea, caso o Bayern de Munique ofereça os lados do campo para o Freiburg começar a cruzar, seja aquela bola aérea vindo de bola parada, que é uma jogada muito característica do Freiburg. Se o Bayern conseguir conter essas duas armas do Freiburg, já deixa a gente com uma confiança um pouco maior. Para conter isso, o Bayern vai ter que fazer uma marcação-pressão lá em cima, porque se você não quiser deixar o seu adversário contra-atacar, você tem que ter superioridade numérica na segunda bola. Então vai ter que ter bastante gente ali na parte ofensiva do campo. Dá para trabalhar sim esse back favorito ao Bayern, só tomando cuidado com essas condições aqui de bola parada. Se você é punter, você já sabe o que eu vou falar por aqui. 1,14 não é cotação para se trabalhar no longo prazo, principalmente para você que gosta de entrar e deixar correr até o final. Ah, Théo, mas eu vou completar um bilhetinho aqui para chegar numa cotação. Não, meu amigo, não vai fazer isso. Você, quer dizer, eu não tenho condição de te proibir de fazer isso. Você pode fazer, vai te dar um prazer momentâneo. Você vai pegar vários super favoritos de cotação de 1,15 e na maioria das vezes vai dar certo. Só que quando der errado, quantas vezes vai ter que dar certo de novo para que você chegue num 0 a 0? E aí quando você coloca isso em 100, 1000 entradas, você começa a perceber que não vale o esforço, porque você só vai estar em prejuízo. Ou no máximo no 0 a 0. Então, essa sensação gostosa do curto prazo é o que seduz a maioria das pessoas aqui que são enganadas por essa situação de print, de lucro, de múltipla, de bilhete, de dupla, de tripla, de bingo. Tudo bem, né? Eu tô aqui para tentar plantar essa sementinha na sua cabeça de que isso aí é furada, tá bom? Mas tudo bem. Você pode me odiar agora, você pode me xingar, sair do canal. Um dia eu sei que você vai voltar e falar, pô, eu acho que lá no fundo você tinha razão. Mas não vou guardar ressentimento, tá bom? Vou te receber aqui de braços abertos. Então, se você é punter, 1,14 não é uma cotação para mim, Théo. Beleza, o que eu vou fazer então? Primeiro, vai fazer nada, vai esperar o jogo começar, tá? Jogo começou, o que o Bayern está produzindo? Não, o Bayern está produzindo uma agressividade como o mercado esperava, a cotação estabilizada e o Bayern agora está amassando o Freiburg. Opa, então, como você vai ter que esperar essa cotação subir, e o Freiburg não tá com cara de que vai marcar um gol, vai te sobrar a possibilidade de trabalhar um handicap. Você pode explorar a linha de handicaps asiáticos que te oferece ali talvez menos 1,25, menos 2,25, onde o Bayern teria que ganhar por 2 ou 3 gols de diferença. Já vai pegar uma cotação melhor. Ah não, Theo, o Bayern começou e tá xoxo. Freiburg tá chegando, tá avançando do meio campo, cruzando bola na área. Esse Urech, que é o goleiro do Bayern, não passa confiança, é um chama-gol danado. Tô fora, Theo, não tô afim de trabalhar. Beleza, já fica de olho na odd do Bayern, que a odd do Bayern vai, ó, só corrigindo. E quando o Bayern ligar os motores, aí você pode pensar em trabalhar a favor do Bayern, seja no mercado de resultados, até mesmo numa possibilidade de handicap ali um pouco menos ousado, tá? E, Theo, o Bayern começou mal e o Freiburg fez o primeiro gol. Quando o Bayern ligar os motores, aí você pode pensar numa recuperação do Bayern de Munique, talvez num dupla chance lá no final. Beleza? Assim, eu acho que valeria a pena trabalhar o Bayern. Nos últimos confrontos, nós tivemos gols. 2-1, 4-1, 5-0, 2-1, ou seja, uma média de 3 gols por jogo. Mas as cotações para 3 gols nesse jogo são muito ruins. 1,29 para um 2,5 é ridículo. O mercado está esperando aqui outro 7-0 do Bayern. Esse tipo de cotação não tem valor. Não adianta, tá? O que você pode fazer é esperar, torcer para que seja um jogo merda no primeiro tempo, para que as cotações de over melhorem no segundo, tá bom? Eu não te aconselho a trabalhar gols nesse tipo de cotação. Acredito num jogo para 3 gols, acredito numa possibilidade de ambas marcam, porque esse goleiro do Bayern não passa confiança. Acredito até numa goleada do Bayern de Munique, mas não vou te indicar gols com esse tipo de cotação. Não dá. Realmente não dá. Saindo da Alemanha, primeira divisão da Inglaterra, Premier League, um grande clássico por aqui, entre duas equipes que ano passado proporcionaram um excelente, vamos dizer assim, uma excelente luta pelo título. O Arsenal cuidou muito bem da liderança até o final, quando falou, toma. E aí o City, obviamente não foi assim, né? O City conquistou essa liderança merecidamente, conquistou também a tríplice coroa na temporada passada, que coroou esse trabalho brilhante do Pep Guardiola, mas o Arsenal, óbvio, a gente não pode olhar o Arsenal somente com um copo meio vazio, ele perdeu o título. O Arsenal liderou por várias rodadas do campeonato da Premier League, e obviamente é muito difícil você bater de frente com esse tubarão dos pontos corridos, que é o City, agora também campeão da Liga dos Campeões, né? Pode ser que ele desbloqueie essa chavinha de Champions e passe agora a empilhar a Liga dos Campeões, vai saber, né? Uma cotação parelha para um jogo que merece uma odd parelha, na minha opinião. Por mais que nos últimos 5 jogos o City não tenha perdido e tenha ganhado 4, porque o jogo que o Arsenal saiu vitorioso nos pênaltis foi nos pênaltis, né? Na Supercopa, agora recente, no início da temporada.
dá para dizer sim que é um jogo parelho, né? O Arsenal, que era assistente do Guardiola, também gosta da bola, também tem um futebol muito agressivo no campo ofensivo, mas é uma equipe que desconcentra a chavinha em alguns momentos do jogo. E o City, que vinha, né, com uma reclamação de calendário, né, tendo que jogar 3 competições, vem de uma vitória difícil contra o Leipzig fora de casa na Liga dos Campeões, e o Arsenal vem um pouco mais pressionado. O Arsenal, depois de ter goleado a equipe do PSV em casa pela Champions, acabou perdendo para o Lens da França por 2-1. De virada. Então, eu acho que o Arsenal vem um pouquinho mais pressionado pela Liga dos Campeões, mas obviamente também é uma pressão muito grande, porque em caso de derrota, você vê o City ultrapassando você na tabela e abrindo vantagem. Mas não dá para esquecer também que é um jogo importante para as duas equipes, porque além de ser um confronto direto, também vale não deixar o Tottenham escapar na liderança, porque o Tottenham nesse momento acabou agora o jogo, acabou de vencer o Luton Town. Jogo difícil para o Tottenham, que ele teve uma expulsão no primeiro tempo ainda, mas mesmo assim, numa jogada de bola parada, o Tottenham fez o gol e assumiu a liderança do campeonato, ainda não atualizou aqui, para 20 pontos. Então, tem 2 do City, 3 do Arsenal, e tudo que o Tottenham quer é um empate nesse jogo aqui, né? Utilizando o nosso PDF de apoio, 8ª rodada, 4 jogos feitos do Arsenal em casa, 4 jogos feitos do City fora de casa. O City venceu 3 dos últimos 4, não teve uma iniciativa tão maior do que o Arsenal, né? 50% das vezes saiu na frente do placar. O Arsenal venceu menos do que o City, mas as duas equipes marcaram a mesma quantidade de gols, não deixaram de marcar em nenhum jogo, porém o City ficou uma partida pelo menos sem tomar gol. Tá? São times que têm produzido, mas que têm cedido também oportunidade. Nenhuma das duas equipes acaba se destacando no primeiro tempo, com domínio de jogo, pelo menos foi assim nos últimos jogos em relação aos adversários. O Arsenal marcou um pouco mais de gol, mas o número de vitórias é igual, o número de derrotas foi um pouquinho menor, mas tomou um pouco mais de gol. Tá? No segundo tempo, melhora das duas equipes, principalmente do City, correção na parte defensiva do City, nenhuma derrota, né, no segundo tempo, aumenta muito o poderio ofensivo, aumenta de 25% para 75% de vitória e aumenta também o número de gols marcados. O Arsenal passa a marcar mais gols também, mas continua mantendo o mesmo número de gols sofridos. Então, é um segundo tempo forte das duas equipes. O over 1,5, o over 0,5, 1,5 e 2,5 aconteceu em todos os jogos do Arsenal em casa e do City fora. Então, é um jogo que traz uma expectativa de gols pra gente, né? Os últimos jogos entre eles, 1-1, 4-1, 3-1, 1-0, 2-1. Expectativa de gols e de ambas marcam é sim um fator muito presente por aqui. Se você é um trader, vai trabalhar numa bolsa esportiva, lembre-se da Betfair aqui embaixo, você tem que pensar o seguinte: por mais que você tenha um apreço, um carinho, uma confiança maior num time, nenhuma das duas equipes vem fazendo bons primeiros tempos e principalmente é um confronto muito acirrado em relação ao que aconteceu na temporada passada. Então já traz ali também a questão emocional. Teve agora a final da Supercopa que o Arsenal acabou vencendo nos pênaltis, onde parecia que o City ia ganhar, no finalzinho o Arsenal conseguiu marcar um gol. Então já vai se criando ali uma rivalidade e obviamente é um jogo que tende a ser um pouco mais disputado. Então para você que vai trabalhar no primeiro tempo, no match odds, no resultado final, muita leitura de jogo por aqui. Se for trabalhar esse jogo com bastante atenção, eu te aconselho até evitar trabalhar o jogo do Bayern de Munique contra o Freiburg, que é no mesmo horário, pode te tirar um pouco da atenção, tá bom? Pode ser uma dica legal. A não ser que você só trabalhe favoritos, aí não tem problema nenhum, porque esse aqui é um jogo parelho. Eu vou trabalhar aqui mais voltado para leitura de jogo, estando contra a pior equipe em campo, sempre me atentando que a posição pode mudar a qualquer momento. Se você é Panther, eu não vou te indicar nada para um lado nem para o outro, porque a gente já viu que nos últimos jogos, por mais que o City tenha levado a melhor, ainda é o início, teoricamente, da temporada, né? Quando na temporada passada estava chegando o confronto entre Arsenal e City, como o Arsenal já estava deslizando e o City estava numa fase absurdamente boa, a gente já fazia aquela projeção: quando o Arsenal enfrentar o City, vai desandar esse caldo. E foi o que aconteceu mesmo. O City acabou vencendo, ultrapassou, deu seta, passou e foi embora. Mas, nesse momento, o Arsenal não está deslizando. Teve uma derrota aqui, tudo bem, na Liga dos Campeões, mas não está deslizando. Então, um confronto, nesse momento, que as duas equipes chegam bem, tá? Então, não criaria tanto viés. O que eu penso? Se você quiser trabalhar alguma coisa para longo prazo, pode ser interessante um over 2,5, tá até com uma cotação bem legal, tá? 3 gols por aqui, e não duvido de uma possibilidade de ambas marcas, beleza? Mas, obviamente, verifique no ao vivo, principalmente depois do primeiro gol, se quem marcou tá a fim de contra-atacar, ou pelo fato de ser uma disputa direta, e aí também pensando no Tottenham, se quem tá na frente do placar tá pensando: não, eu prefiro proteger a vantagem do que buscar um próximo gol, tá bom? E olhe nos gols no final, porque tem acontecido bastante nesse confronto. Às 16 horas, na Espanha, o Barcelona enfrenta o Granada fora de casa. O Barcelona é vice-líder da competição e o Granada é o vice-lanterna. A gente poderia olhar para esse jogo e falar assim: tá analisado, bora. Barcelona vitória, bora pro próximo. Vamos falar do Brasileirão, beleza? Calma que os últimos jogos do Granada contra o Barcelona não foram nada fáceis, tá?
principalmente esses dois últimos. Empate do Granada contra o Barça no Camp Nou, empate do Barça contra o Granada na casa do Granada e vitória do Granada na casa do Barça por 2-1. Tivemos no passado goleada do Barça, 5-3, 4-0, sim. Mas ultimamente tem sido um Granada chato, tá? O Granada na competição em si não vem bem. Os últimos 4 jogos, apenas uma vitória. Em 25% apenas saiu na frente do placar. Sofreu gol em todos os jogos, uma média de gols sofridos de 2,25 gols por jogo. A situação do Granada, defensivamente falando, é pobre, né? É defasada. Já o Barcelona não venceu tanto fora de casa, venceu apenas 2, empatou contra a equipe do Mallorca e empatou contra a equipe do Getafe, 0-0, tá? Venceu o Osasuna e venceu o Villarreal e vem de vitória na Liga dos Campeões contra o Porto. O Barcelona também falhou em marcar em 25% dos jogos, mas tem 2 gols a mais do que a equipe do Granada. No primeiro tempo eu não tenho uma grande qualidade assim que salta aos olhos, uma superioridade do Barcelona para você dizer, não, eu venho para trabalhar back favorito no HT, o Barcelona vai ganhar o primeiro tempo. Por quê? O Barcelona não tem um número de vitórias tão alto, o número de derrotas das duas equipes é baixo, o número de gols sofridos é baixo. Então o Granada ele não fica tão atrás assim do Barça. No segundo tempo, por mais que o Barcelona melhore, o número de vitórias sobe bastante, o número de derrotas cai para 0, o Granada também melhora o número de vitórias e mantém ali o número de derrotas de uma maneira parecida. Então, não me parece um jogo tão fácil. Não quer dizer que o Barcelona ele vai perder, mas ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Se a gente olhar só pela posição na tabela, eu acho que fica muito raso, tá bom? Os últimos jogos do Granada em casa, 50% foram over 2,5, 100% over 1,5. Nos jogos do Barcelona, 75% dos jogos foram over 0,5, 1,5 e 2,5, tá? Se você é um trader por aqui, primeira coisa, não traga o seu viés debaixo do braço. Sua expectativa, mas é o Barcelona, ele vai tentar buscar aqui a liderança do campeonato. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo um pouquinho antes do Real Madrid começar o seu jogo, né? Se o Real Madrid vencer, o Real já vai abrir uma distância aqui, então o Barcelona não pode perder esse jogo, já chega um pouco ameaçado. Mas liderança só se o Real Madrid vacilar. Mas não pode deixar o Real Madrid, mesmo que o Real Madrid vença no Bernabéu, não pode deixar o Real Madrid escapar. O Real Madrid também enfrenta um adversário cascudo dentro de casa. Porém, se você trouxer essa expectativa somente no Barça, você vem com um freio de burro na cara, como a gente costuma dizer, né? Isso quer dizer que às vezes o Barcelona não está jogando nada e você está a favor do Barça pela camisa. Ou o Barcelona faz um gol e começa a jogar mal e você está contra o Granada ou a favor do Barça sem prestar atenção que ele está jogando mal. Então, a primeira coisa, não faz nada. Espera o jogo começar, ver se o Barcelona vai te mostrar uma boa leitura. Às vezes o Barcelona vai ter a facilidade que a gente está esperando e o Granada vai ter a dificuldade que a gente está esperando. E aí vai ser tudo lindo, porque aí de fato aquela cotação de 1,40 vai estar justa, o Granada não vai estar jogando nada, o Barcelona vai estar amassando, o João Félix vai estar jogando bem, o Lewandowski, que eu acho que saiu lesionado contra o Porto, não joga, mas quem for jogar na parte da frente vai estar bem e tudo mais. Aí sim vai ser ótimo, mas espera o jogo começar para você confirmar isso, tá bom? Aí sim você poderia trabalhar a favor do Barça. Sem o Barcelona estar jogando bem, eu não te aconselho. Se você é Panther por aqui, eu só trabalharia a favor do Barcelona com uma cotação mais alta, de preferência acima de 1,70, 1,80, tá? E também pensaria numa possibilidade de pegar essa cotação do Barça no segundo tempo, uma possibilidade de empate a nulo, tá? Porque se o Lewandowski, que é o artilheiro da equipe, eu vou pegar aqui os números do Barcelona, o Lewandowski é o artilheiro com 5 gols e o Ferran Torres tem 3. Provavelmente, se o Lewandowski não jogar, eu não tenho essa informação ainda, eu tenho uma perda aqui, olha só. Vamos colocar a quantidade de gols do Barcelona, vamos fazer uma conta de padaria aqui com você, tá? Vamos fazer essa continha. O Barcelona, na Liga Espanhola, marcou 19 gols. O Lewandowski, ele marcou 5. Então, 5 dividido por 19, 26% dos gols marcados pelo Barcelona foram marcados pelo Lewandowski, tá? 26%, guarda aí. Além de 5 gols, o Lewandowski deu 3 assistências, então 3 dividido por 19. Então vamos somar 15% mais 26%. 41% dos gols do Barça são provenientes do toque do Lewandowski, seja no passe, na assistência ou na hora de colocar a bola no fundo da rede. Então é um jogador muito importante. Se ele não jogar, se for muscular, se ele ficar ausente desse jogo, o Barcelona pode ter uma queda de rendimento por aqui, ou pelo menos uma queda de aproveitamento ofensivo. Isso é só uma expectativa, eu não sou vidente, não tenho bola de cristal, só estou fazendo aqui uma conjectura para você, para te mostrar a importância desse jogador. Eu não confio tanto assim no Ferran Torres, mas ele pode me surpreender, assim como fez o gol lá no jogo contra o Porto na Liga dos Campeões. Dá para pensar então no mercado de gols por aqui, os últimos jogos entre eles, 1-1, 1-1, 2-1, 5-3 e 4-0.
tivemos uma incidência de pelo menos 2 gols, então dá pra gente pensar num cenário aqui de over 1,5 com uma cotação mais valorizada, talvez lá no segundo tempo, e dá para imaginar uma possibilidade de ambas marcam, porque o Barcelona vem sofrendo gol com frequência, vem oferecendo oportunidade e teve que virar algumas partidas já. Né? Contra o Celta de Vigo, o Barcelona teve que virar. Contra a equipe do Villarreal, ele chegou a estar atrás e também teve que virar o placar. Então eu não duvido que o Granada, nessa expectativa de vir para cima, de tentar escapar da zona de rebaixamento, ele possa também achar o seu gol por aqui. Mas se o Lewandowski estiver fora, realmente eu não puxaria tanto a corda assim, tá? Cuidado. Agora eu quero fazer um apanhado do Campeonato Brasileiro antes de a gente falar sobre os nossos jogos extras, porque tem muito jogo interessante no Brasileirão pra gente comentar. Vamos começar aqui pelos jogos às 16 horas. O Palmeiras enfrenta o Santos. Essa cotação do Palmeiras é uma cotação perigosa, na minha opinião, porque o Palmeiras ele vem pressionado. Tudo bem, Palmeiras eliminado da Libertadores, ele passa a ter o Brasileirão agora como obsessão, né? E a gente tem um Botafogo que não tá numa fase, pelo menos nesse recorte dos últimos 4 jogos, tão legal. Botafogo tem muitos jogos ali sem conseguir vencer. Então o Palmeiras é um postulante aqui agora fora da Libertadores a tentar buscar essa diferença do Botafogo e tentar buscar esse título. E vai pegar um adversário que vive ali situações de dentro e fora da zona de rebaixamento, por mais que tenha vencido o Vasco no último jogo, o Santos ainda não convenceu tanto assim. Porém, é clássico, né? E por mais que nos últimos jogos o Palmeiras tenha levado a melhor na maioria deles, principalmente em casa, o Santos provavelmente vai querer sair do Allianz pelo menos com um pontinho. Então, quando a gente olha para essa cotação do Palmeiras, a gente já tem que entender que é uma cotação carregada de pressão, de situação emocional, de cobrança da torcida em cima do treinador, em cima da presidente, né, da Leila. Então, eu tomaria um pouco de cuidado. O Palmeiras pode vencer esse jogo, pode até usar o Santos aqui como saco de pancada para poder tentar, né, fazer o Santos pagar o pato pela eliminação. Porém, é clássico e eu respeito muito o clássico, muito mesmo. Então, o Palmeiras pode até vencer esse jogo, mas eu acho que essa cotação ela tem campo para correção. Então, se você for trabalhar alguma coisa a favor do Palmeiras, cuidado. Eu acho que você pode pegar essa cotação um pouquinho mais alta, tá? Outro jogo às 16 horas. O Botafogo contra o Fluminense. O Fluminense, o grande foco do Fluminense, gente, é o título da Libertadores contra o Boca Juniors. Agora que ele chegou na final, o Fluminense não vai se importar de talvez, né, tentar fazer alguns testes ou tentar manter ali o estilo de jogo do Diniz, mas descansar alguma galera por conta da semifinal, que foi realmente desgastante. Eu não acho que o Fluminense agora vai estar 100% focado no Brasileiro, até porque o Fluminense mantém uma campanha muito melhor dentro de casa do que fora. O Fluminense fora de casa é o 16º pior visitante, tá? Então eu não acho que o Fluminense venha para tentar buscar alguma coisa de título. O Fluminense vai querer estar ali na zona de classificação da Libertadores, porque caso ele não vença a Libertadores em si, ele se classificaria via Campeonato Brasileiro. Mas o grande foco desse jogo é o Botafogo. O Botafogo que não consegue vencer há 5 jogos, se não me falha a memória. Exatamente. Eliminado da Sul-Americana pelo Defensa, o Botafogo já não estava levando tanto a sério essa competição, né? Era a pressão pelo brasileiro. Derrota em casa para o time do Flamengo, a primeira derrota dentro de casa. Derrota fora para Corinthians e Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. No Corinthians a gente teve aquele cartão vermelho do Massal. E um empate 1-1 contra o Goiás, com aquela polêmica do treinador com o Tiquinho Soares, que acabou resultando na demissão do Bruno Lage da equipe do Botafogo. Então, nós temos um Botafogo que nesse momento eu não sei quem é o treinador, não sei se vai ser os jogadores mesmo, é um interino, não sei se vai trazer de volta o Caçapa, não sei quem que o Botafogo vai trazer. O problema aqui é o seguinte, é um péssimo momento para o Botafogo enfrentar um clássico. Porque se o Botafogo não vence esse jogo, a panela de pressão do Botafogo, que já está fervendo, vai ficar ainda pior. A temperatura ali vai ser complicada. E nós temos um Bragantino podendo chegar a 48 pontos, um Grêmio podendo chegar a 47 pontos, que vai pegar um Grenal, um Palmeiras pressionado, enfrentando o Santos, que periga ali zona de rebaixamento, podendo chegar a 47 pontos, um Flamengo que vai enfrentar o Corinthians, aí já é um adversário bem mais complexo para o Flamengo, né? Mas um Flamengo que também poderia se aproximar, e o próprio Fluminense, porque se o Fluminense vence esse jogo, ele segura o Botafogo com 52 e o Fluminense iria a 44. Então, assim, para o Botafogo é um péssimo momento para pegar um clássico, né? Os últimos jogos entre eles, como a maioria dos clássicos cariocas, bem truncado, o Botafogo venceu os últimos 2, um empate, o Fluminense venceu o outro, o Botafogo venceu o outro. O Botafogo tem levado a melhor nos últimos 5, o Botafogo venceu 3. Tudo que o Botafogo quer é uma vitória num clássico. Por mais que seja um jogo difícil, se vencer um clássico aí, dá aquela aliviada, né? Principalmente se o Botafogo contar com tropeços das equipes embaixo, porque o Bragantino pega um adversário chato, o Palmeiras pega um adversário chato, o Grêmio também. Então todo esse cenário que eu criei ali pode ser ao contrário para o Botafogo. Se ele venceu o Fluminense, ele vai a 55 e ele torce para essa galera se complicar.
mas se empatar ou perder, a situação do Botafogo vai continuar sendo muito complexa, porque isso vai mexendo cada vez mais com o emocional da equipe, tá? Então é um jogo muito difícil, eu trabalharia aqui um jogo mais truncado, cartões e uma possibilidade de trabalhar mais aqui a situação de match odds, tá? Outro jogo às 16 horas é o Grenal. Eu já tive a oportunidade de estar presente em 2 Grenais, não tive a oportunidade ainda de estar presente no Grenal no Beira-Rio. As 2 vezes que eu fui no Grenal, eu estava na Arena do Grêmio. Mas quem viveu o Grenal sabe que é um jogo intenso, é um jogo que para a cidade, principalmente agora nessa pressão que vai ser no Internacional pela eliminação na Copa Libertadores. Porque o Internacional ele estava próximo ali da zona de rebaixamento, mas enquanto ele estava focado na Libertadores, com todo respeito, quem sabe lá a cultura do Sul sabe que o foco são as Copas. São, assim, tem poucas coisas importantes para o time do Sul assim, em relação a cenário nacional. Primeiro, venceu o Grenal. Os 2 Grenais, ou os 3 Grenais que foram... Na verdade são 4, né? Se não são 2, já na maioria das vezes no Campeonato Gaúcho, às vezes 1 na final, e depois 2 no Campeonato Brasileiro. Então são de 4 a 5. Então é vencer o Grenal o maior número possível, ou de preferência não perder, e ir longe nas Copas, ganhar a Copa. O Campeonato Brasileiro não costuma ser o foco dos times do Sul, porque a distância é maior, tempo de descanso é menor, tudo isso a gente já sabe, tá? Por lá, para times do Sudeste é muito mais fácil a questão de trânsito e tudo mais. Hoje em dia poderia ser feito lá um avião fretado para que eles voltassem. Cara, mas é bem mais difícil para as equipes do Sul. Então o foco é cultural isso, tá? O foco são as Copas. E como o Internacional saiu da Copa Libertadores, tudo que o Grêmio quer é dar uma carimbada no Inter, que já tá ali mais ou menos 11, e ajudar o Inter a se complicar ainda mais por conta da zona de rebaixamento. Porque a distância do Vasco, que tá dentro da zona de rebaixamento, pro Inter, são 3 pontos. Então o Inter pode terminar essa rodada, dependendo da situação, na beira. Então é um jogo muito complexo. Mas Grenal não é um jogo para criar muita expectativa em relação à vitória. É um jogo de cartões, muitos cartões amarelos, muitos cartões até vermelhos, e jogo às vezes truncado. Os últimos jogos entre eles, 3-1, 2-1, 1-0, 3-0 e 1-0. Os últimos jogos até têm sido com mais gols do que o esperado, tá? Então vale ter essa atenção aí. Eu acho que dos jogos às 16 é isso. Aí nós temos aqui os jogos às 18h30. Atlético Mineiro e Coritiba. Coritiba vem numa fase muito ruim, mas o último jogo, aquela vitória no clássico contra o Atlético Paranaense, eu tinha comentado, né, na hora de fazer esse nosso pré-planejamento aqui, que o Coritiba ele não podia perder. Era o que o Coritiba não podia fazer, perder o jogo. Ele podia até empatar, não podia perder. E ele venceu. Ajuda muito? Não ajuda. Porque para o Coritiba sair da zona de rebaixamento, ele teria que fazer pelo menos 10 pontos agora. E não existe cesta de 10 pontos. A gente já sabe disso. É uma situação onde o Coritiba está muito, muito, muito ameaçado, mas ele vem um pouquinho motivado. Só que o Galo, dentro de casa, desde que estreou a Arena MRV, não perdeu. Vitória contra o Cuiabá, vitória contra o Santos, vitória contra o Botafogo. Então é um time que vem embalado. Não vem goleando dentro de casa, mas vem vencendo. O que eu não gosto nesse jogo é a cotação, tá? Eu acho muito esmagado, acho que dá para esperar uma cotação mais alta. Fortaleza e América. Fortaleza motivado, classificado para a final contra a LDU da Sul-Americana. Fortaleza vai com tudo, vou torcer pro Fortaleza ganhar essa Sul-Americana e vai enfrentar um América que ainda não conseguiu vencer fora de casa. Nesse momento que eu tô gravando, São Paulo ainda não jogou com o Vasco. Então São Paulo e América foram as únicas equipes do Brasileiro que não venceram. Até o Curitiba venceu fora de casa. Já o América e o São Paulo não, tá? Os últimos jogos do América fora de casa, empatou com o Cruzeiro, foi em Minas, né? Empatou com o Cuiabá, perdeu para o Fortaleza, eliminado na Sul-Americana, e 3-1 para a equipe do Fluminense. Ou seja, o América é uma equipe que marcou gol em todos os jogos, mas também tomou gol em todos os jogos. Então, ao invés de pensar numa situação de vitória do Fortaleza, eu penso no over 1,5, até numa possibilidade de ambas marcas, tá bom? Então, esses foram os jogos às 6h30 aqui nos favoritos. E temos mais um, que é um jogo parelho, entre Atlético Paranaense e Bragantino. Esse é um jogo que vale muito para o Atlético Paranaense para não deixar a galera de cima desgarrar. Porque em caso de vitória, vai a 43 e fica 2 do Bragantino. E o Bragantino fora de casa não é tão forte assim como dentro de casa. Já o Atlético Paranaense em casa é muito forte, só teve uma derrota até agora. Então vai ser um jogo bastante interessante, bastante disputado para trabalhar correção de preço no match odds. E também podemos ter aqui uma situação para os 2 gols, tá? Os últimos jogos entre eles, quando o Atlético Paranaense jogou em casa, ele venceu por 4-2 e por 1-0. Geralmente os mandantes aqui levam a melhor, tá? Pra gente terminar, vamos fazer aquele combo dos nossos jogos extras. Vou tentar passar alguns detalhes em cada jogo, mas não vamos adentrar com tanto afinco assim, porque senão a gente já vai ter um episódio de novo de Game of Thrones no domingo, né? Que não é tão assistido como o de sábado, mas senão a gente fica num vídeo muito grande. Vamos primeiro para os favoritos. Feyenoord fora de casa contra o Zolo. Os últimos jogos entre eles, 5 vitórias seguidas para o Feyenoord. Rangers contra St. Mirren. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Celtic já está vencendo a equipe do Kilmarnock por 2-0, acabou de fazer o segundo gol. Então, o Rangers não pode deixar
o Celtic escapar mais do que ele já está escapado. Só toma cuidado porque o Sam Mirren ainda não perdeu na competição. Então é provável vitória, mas cautela, meu jovem, cautela. Falamos do Bayer Leverkusen, do Bayern de Munique. Temos o Al-Ahly no Egito, time que domina o campeonato do Egito. Nesse momento não está na liderança, mas pode ficar tranquilo que daqui a pouco o Al-Ahly sobe, tá? Dá para pensar nessa vitória do Al-Ahly por aqui. Em Israel, fora de casa, o Maccabi Tel Aviv pega o Catamun. Também dá para ficar de olho no live de uma possível vitória. A dupla aqui em Portugal, Porto contra o Portimonense e Sport contra o Aroca, também vale a pena ficar de olho, tá? São duas equipes interessantes para ficar de olho em vitória. O Porto vem de derrota pro Benfica e pro Barcelona, vem pressionado. E o Sporting, que tá na liderança do campeonato nesse momento, na hora que ele for jogar, pode já ter perdido essa liderança pro Benfica, que joga nesse sábado. Tá bom? Já falamos do Atlético Mineiro e do Fortaleza, mas cuidado no jogo do Fortaleza, tá? Porque esse jogo pode ser um pouquinho mais voltado para gols. Favoritos que podem se complicar. O Newcastle vem de excelente vitória contra o PSG, mas joga contra o West Ham, que é uma equipe chata. O Aston Villa vem de uma vitória apertada contra o Zrinjski na Conference League e pega o Wolverhampton, que também é uma equipe chata. O Atlético de Madrid pega uma equipe muito cascuda também, que é a Sociedad, que conseguiu vencer na Liga dos Campeões. Tinha empatado com a Inter e agora venceu. Mais um jogo na Liga dos Campeões. Foi contra quem essa vitória? Foi contra o Salzburg, lá na Áustria, hein? A Roma visita fora de casa o Cagliari. A maioria das equipes vence o Cagliari, mas a Roma não é todo mundo. Como já dizia minha mãe, a Roma não é todo mundo. E a Roma sempre gosta de se complicar. Cuidado, tá? O Frankfurt pega o Heidenheim. Apesar do Frankfurt ter um time sólido defensivamente, ter tomado pouco gol, foi o time que menos tomou gol na Bundesliga até agora, menos do que o Bayern, do que o Leverkusen, o Heidenheim não é bobo, tá? Cuidado. O PSG tomou um cacete do Newcastle na Champions, venceu contra o Dortmund, perdeu agora para o Newcastle, vai ser difícil para o PSG, né, porque é um grupo difícil, porém vai enfrentar um outro adversário difícil aqui na França, o Rennes. Então não acho que o Rennes vai pagar o pato aqui, tá? O PSG ele pode se complicar. Na Itália, Napoli e Fiorentina, das últimas vezes que o Napoli enfrentou a Fiore, ele venceu uma e perdeu duas. Perdeu por 3-2 em casa e por 5-2 em casa em 2022, as duas partidas que fizeram. Cuidado, tá? A Fiore não é uma equipe boba, não é à toa que tá na quinta colocação, com a mesma quantidade de pontos do Napoli. Já falamos do Palmeiras e também já falamos do Barcelona. Jogos para overgoals, jogos da segunda divisão da Alemanha, Schalke e Hertha, duas equipes que estiveram agora recentemente na primeira divisão, péssimas defesas. Holstein Kiel e Elversberg. O Elversberg, sem dúvida, é o time mais interessante de se ver na segunda divisão da Alemanha. O Hamburgo empatou, então o Elversberg ele tem chance de subir um pouco mais. O Kiel também pode terminar esse jogo até numa próxima da liderança, então é um jogo interessante para gols. E um Braunschweig para Deborn. Jogos na casa do Braunschweig costumam ser meio xoxos. Tomara que esse seja um pouco diferente, tá? Ajax e AZ Alkmaar. O Ajax não tá em boa fase, vem de duas derrotas seguidas. Costuma ser um jogo bom para gols, mas o último jogo entre eles foi 0-0, 2-1, 2-2, 2-0 e 2-1. Esses últimos jogos, o último é que foi ruim, e um Brighton-Liverpool. Não dá aqui, por mais que o Liverpool seja muito mais time que o Brighton, para cravar uma vitória do Liverpool, porque o Brighton realmente é muito chato ultimamente com o De Zerbi. Acho que é um jogo mais para gols, tá? Para correções de preço, além dos jogos que a gente já falou do Brasileiro e do Arsenal, Lazio e Atalanta. A Lazio vem de excelente vitória fora de casa na Liga dos Campeões contra o Celtic, que vai dar um fôlego para a Lazio na classificação, e a Atalanta vem de vitória na Europa League contra a equipe do Sporting. A Atalanta não perde há 5 partidas. A última derrota foi para a Fiore por 3-2. E um joguinho extra aqui, Maccabi Haifa contra o Hapoel Beersheva, um clássico de Israel. Meus amigos, se você teve coragem para me assistir até aqui, fica o convite para você deixar o like no vídeo, porque você é um guerreiro, esse vídeo ficou longo. E, obviamente, eu deixo meu agradecimento por essa companhia diária que você tem aqui comigo. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira e a gente se vê na segunda-feira. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.